Vamos falar sobre ele sim. Os termômetros eu gostaria de saber como é que o pessoal está acompanhando. Ô, Danilo, antes de encarar o Flamengo, jogo duríssimo, teve o Ceará e teve o Mauro vai falar sobre a questão do pênalti, a gente também. 3-0, mais uma vitória do Palmeiras. Jogou bem, jogou mal, se poupou para fim de semana, como é que foi? Não, eu vi o Palmeiras no primeiro tempo com 70% da posse de bola e jogando, parecia futebol americano. Eu vou explicar por quê. O Palmeiras tinha bola, atacava, passava, mas não conseguia concluir, não conseguia levar a chance de verdade, perigo. O Ceará pegava a bola e dava um bicão para o campo de volta. Aí é como se fosse jardas, né? Não passou, não avançou em 3 tentativas, volta lá, chuta a bola e começa de novo. E vai, chegava perto da área, não conseguia ser nada conclusivo, mas o Palmeiras estava com 70% da posse da bola o tempo inteiro, mas sem ser decisivo. No futebol americano, como se chama aquela jogada que o Estevão fez, que ele dá o chapéu, que ele passa para o Maurício, que ele recebe... Ia ser um baita golaço, né? Mas o Palmeiras estava com pleno controle do jogo e eu achei até curiosa a estratégia do Ceará, que o Ceará estava topando aquilo, estava marcando lá atrás e nitidamente jogando por uma bola, que ele até chegou a conseguir, que foi o gol anulado por impedimento, aqueles impedimentos que eu sempre falo que não dá para ver a vantagem que o jogador teve, mas na regra, do jeito que é hoje, estava impedimento e aí foi anulado, mas o Ceará ficou jogando o primeiro tempo especialmente por isso. Mas o Palmeiras tinha muita posse, mas faltava ser mais incisivo, conseguir abrir a lata, digamos assim, do Ceará. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras teve esse pênalti. Para mim, é pênalti de VAR. Eu classifico como pênalti de VAR, porque teve o calço no pé do Estevão, o zoom, teve o outro, a batida do pé do goleiro no outro pé do Estevão. Então, teve o zoom, câmera lenta. Ali, quando você vê o zoom, a câmera lenta, o pé... o Daronco foi pro vídeo de uma forma que, com aquele jeito ali, não tinha como não dar o pênalti, porque teve o calço e tudo mais. Mas, para mim, pênalti de VAR, porque na velocidade normal, na hora ali, não parecia nada. E aí, depois do 1-0, o Ceará simplesmente abriu mão do jogo, praticamente tomou o gol logo em seguida, num golaço do Estevão, de velocidade. O Estevão jogando mais centralizado, caindo para a esquerda do que para a direita, de como ele estava acostumado, porque ontem o Facundo não jogou. E o Felipe Anderson machucou rápido, entrou o Mike, mas o Palmeiras não perdeu tanto. E aí depois que fez 2-0, o Palmeiras estava mais controlando, aí começou a revezar. Ontem um destaque aqui, o Palmeiras topou fazer o preço popular, colocou ingressos a partir de R$50. Ufa! Teve resultado, porque o Palmeiras teve 39 mil pessoas e uma renda de 2.600.000 contra o Bolívar. Foram 28 mil pessoas, com o Bolívar com os ingressos lá no alto. 10 mil pessoas a menos e 2.300.000 de renda. Ou seja, é muito melhor você colocar o ingresso dessa forma, ter 39 mil pessoas no estádio, uma renda maior e um clima muito melhor. Então, assim, só para pontuar, como eu sempre critico aqui a política de ingresso do Palmeiras, eu acho que é bom elogiar dessa forma. Palmeiras não foi um jogo incrível, mas totalmente controlado, totalmente tranquilo. E lembrando, o único que pegou time de Série A, né? Entre os grandes. Qual o tamanho da ausência do Estevão que você calcula? Então, eu estava conversando até com o Renato Maurício Prado ontem, durante o jogo, ele me mandou mensagem e falou: vocês vão sentir falta do Estevão. Eu acho que, obviamente, vamos sentir, porque é um jogador totalmente diferente, o jeito que ele faz. O futebol brasileiro. Ah, certo. Todo mundo que vê, que gosta de futebol. Sem dúvida. Vamos ter saudade dele. O Palmeiras demonstrou, especialmente no mês passado, quando teve várias vitórias, e no momento que o Estevão estava mal, a ponto de torcedor falar: putz, será que ele é tudo isso mesmo? Ainda bem que já vendemos. E o Palmeiras respondeu de outras formas. Teve até uma sequência de 7 jogos seguidos que o Palmeiras ganhou só com gol de estrangeiro. Então, assim, obviamente vai fazer muita diferença quando o Estevão for embora, mas o Palmeiras já demonstrou em outros momentos que consegue jogar sem ele. Ontem não. Ontem foi um jogo que ele resolveu sozinho, 2 vezes seguidas. Não bate bem pênalti, né? Ninguém do Palmeiras bate, cara. Impressionante. É impressionante. Ô, Mauro, vamos lá, esquentar o assunto, porque afinal você escreveu sobre a questão do Estevão, que a gente está falando aqui, vai fazer falta ou não vai fazer falta, e você falou também um pouquinho antes na abertura, e também escreveu isso no seu blog, sobre a questão do pênalti, que o Estevão teria cavado o pênalti. Explica aí, você achou que não foi? Eu postei ontem no Twitter, meio brincando, que era um pênalti reborn, nossa, os palmeirenses enlouqueceram comigo, mas fala aí. Pode enlouquecer à vontade. A gente não vai deixar de falar o que pensa por conta de milícia digital de camisa nenhuma. Pode ser verde, preto e vermelho, preto e branco, a cor que for. Se dane. A questão é o seguinte, não houve pisão, houve um contato da sola da chuteira com a lateral da chuteira do Estevão, de fato. Mas aí, eu vou até pegar o nome do campeoníssimo aqui, porque ele é pouco conhecido.
Gilberto Rodrigues Castro Júnior, Pernambuco, árbitro de vídeo, chamou o Daronco embarcou na onda. Não houve nada, gente. Não houve nada. O Palmeiras ia se classificar, o Ceará mal ameaçava, fez um gol bem anulado com o Paulo Henrique no primeiro tempo e nada mais. Tinha que vencer, não sabia como fazê-lo. O Palmeiras fatalmente se classificaria. Eu acho que não precisaria dessa ajuda. Não é isso que eu quero colocar em discussão, a vitória, a classificação do Palmeiras, que foi até por um placar muito grande pelo que foi o confronto em 2 jogos, né? O 4-0 agregado, achei o placar um pouco elástico demais, mas a classificação mais do que merecida, mais do que justa. Não é esse o ponto. O ponto que eu chamo a atenção é o vício do jogador que atua no Brasil, que o Estevão vai ter que passar por um processo de reeducação rápido, porque ele vai para a Inglaterra em poucos meses vai estar lá. Se ele for aproveitado pelo time inglês já no começo da próxima temporada, em agosto, ele tem que perder essa mania, porque lá eles são radicalmente contra esse tipo de comportamento. O jogador cai piscineiro, essa coisa de ficar se jogando. Agora aqui, esse, entre aspas, comportamento, né, ele compensa. O Bruno Henrique do Flamengo, que tem o dobro da idade do Estevão, passa o jogo inteiro se jogando e reclamando. Virou isso, de tempos para cá virou isso. O Arias, que é o melhor jogador do Fluminense, um dos melhores do futebol brasileiro, colombiano, passa o jogo se jogando. É ridículo. Ele tentou um pênalti agora contra o Aparecidense, que foi uma coisa constrangedora. E ainda ficaram discutindo no VAR. Dá nojo de ver. O cara se joga de qualquer contato. E ontem o Estevão, que faz isso também, fez. Não adianta, o Arias não vai mudar, Bruno Henrique está mais para a final da carreira do que outra coisa, mas o Estevão é muito jovem, muito talentoso, tem uma carreira brilhante, deu uma entrevista no final falando da realização de um sonho, que eu imagino, jogar na Europa, vai resolver a vida financeira da sua família, todo sucesso para ele, mas isso tem que ser falado. Esse menino vai ter que largar essa mania. Quem está próximo dele, que diga a ele, que alerte para o bem dele. Cara, a partir de agora, não faça isso, porque não vai pegar bem. O próprio Neymar, sem jogar na Inglaterra, quando jogava lá era muito criticado porque tinha esse hábito em alguns momentos, com todo o talento que tem o Neymar. O Cristiano Ronaldo, quando chegou no futebol inglês, e foi há muito tempo, ele chegou, para quem não se lembra, junto com o Kleberson, né, que tinha sido campeão do mundo em 2002, também tinha esse hábito e parou com isso, porque ele era muito criticado por ser o diving, como eles chamam lá, o cara que fica mergulhando o tempo todo. Então, ontem isso me chamou muita atenção. Como isso é tratado de forma natural, e as pessoas acham, o próprio Juca, que o Juca está totalmente contaminado há anos pelo pênalti brasileiro. Ele acha que tudo é pênalti. A gente discorda 1000%. Eu estou falando sério. Quase sempre eu não concordo com o Juca nas opiniões sobre pênalti, porque o Juca acha que tudo é pênalti. Tudo é pênalti. E não é pênalti. Futebol é outro jogo. Isso só tem no Brasil. É absurdo. É uma pena que ele tenha esse vício. Que largue o quanto antes e faça grande sucesso lá fora, porque isso não o ajuda em nada. E o Palmeiras não precisava disso. O jogo, a classificação, não é isso que eu estou discutindo, e sim o futuro de um grande talento como ele, que tem esse hábito horroroso de ficar se jogando como todo mundo faz. A culpa é dele, é mais do sistema mesmo, é do ambiente. Porque os caras conseguem ver pênalti em tudo. Vocês viram lá que o pênalti absurdo marcado contra o Grêmio, os caras do Grêmio foram na CBF e falaram, o pênalti existiu, mas teve falta na Arboleda. Não aconteceu nada, nem falta nem pênalti. A própria CBF, ela chancela esse tipo de marcação absurda. Isso só acontece no Brasil. Só acontece no Brasil. Um cara como o Candansan, ele pode conhecer as regras, mas parece não conhecer a dinâmica do jogo. Então tem vários assim. E até o Daronco, você vê que é um árbitro de peso, literalmente, que ele é grandão, ele é um cara com nome, né? Diante de um árbitro de vídeo pouco conhecido, se curva praticamente a recomendação do VAR. Então, não tem saída. Isso faz muito mal a jovens como ele, especialmente jovem tão talentoso. Então, sinceramente, torço para que ele se livre disso o quanto antes. Dá uma exorcizada nessa coisa, bota isso para fora, né? E vai seguir seu caminho jogando bola, que ele joga pra caramba. E logo depois, o gol que ele marcou comprova a tese, né? É muito talento. E eu acho que lá ele vai ficar, de alguma maneira, vamos trabalhá-lo fisicamente, vai ficar mais forte. Não digo dele ficar pesado demais, mas ficar... Vê o João Pedro, que o Chelsea quer contratar agora, dizem 400 milhões. Como ele era do Fluminense, magrinho, e como ele está agora, mais parrudo, e jogando pra caramba, fazendo várias funções. O Estevão tem tudo para virar um senhor craque. Mas esses vícios ele precisa largar. Juca, você foi citado. Olha, o Fernando é o Fernando que... Não, hoje é vocês da imprensa que já apareceu aqui. Você da imprensa que acabou de chegar, está subindo no elevador. Tá vindo aí. Deixa eu explicar a minha posição em relação... Primeiro, não acho o Estevão piscineiro. Acho que se não tivesse acontecido a falta, que a meu ver aconteceu, ele não teria como não cair, porque ele é acossado por 2 jogadores, pelo zagueiro e pelo goleiro. Não tinha como ele não cair. E acho que foi pênalti, é um pisão claro no pé dele e ele cai.
E a imediata reação dos jogadores do Palmeiras, inclusive, revela isso para mim com clareza. Agora, para explicar para o Mauro qual é a minha posição, e ele tem razão, quando diz que eu acho que quase tudo é pênalti. Partindo do pressuposto que falta dentro da área é pênalti, falta dentro da área é pênalti. Aquilo que se marca no meio de campo tem que se marcar dentro da área. Eu discordo deste conceito da regra. Eu gostaria que pênalti só fosse marcado em lance de perigo de gol. O jogador saindo da área, como a gente tem visto no caso do pênalti marcado no Luciano, de costas para o gol, se marcar um pênalti, eu acho que não é o espírito da regra. É a mesma questão do impedimento. Eu não teria dado o impedimento... A penalidade máxima. Isso, não teria dado o impedimento ontem do jogador do Ceará. Porque que vantagem ele levou? Não levou nenhuma. Mas diante do que está escrito, você não pode contrariar o que está escrito. Então é isso. Então, eu dou sempre o exemplo, e eu sei, eu adoro dar esse exemplo porque causa muita polêmica, do famoso pênalti do Gil no Ronaldo, num Cruzeiro e Corinthians. Isso. Que o Ronaldo foi deslocado no ar? Foi. Ah, bom, mas ali tinha perigo de gol? Não tinha. Então, agora, houve a falta? Houve. Pênalti pro Corinthians. Muito bem batido o gol do Corinthians. O Arnaldo está fazendo... O Arnaldo está virando cambalhotas lá. O Arnaldo está enlouquecido ali. O Arnaldo é o defensor da pênalti. Não, eu concordo. Fora da área, dentro da área é outra coisa. Eu concordo com o Arnaldo em relação a isso. Quero ouvir o Arnaldo. Eu acho que se houve falta no Luciano, era 2 lances. Nunca penalidade máxima. Quero ouvir o Arnaldo sobre a questão do pênalti e sobre o Palmeiras, classificado, Arnaldo, por favor. Vamos lá, tem um detalhe que a gente não leva em consideração. Aliás, você achou que foi depois pênalti? da introdução do VAR, sobretudo. Não, eu não acho que foi pênalti, mas não foi o maior erro da história da arbitragem. Não foi o pênalti do Vitor Roque, né? Que voltou da Europa com outro hábito e foi recompensado na primeira simulação que ele teve. Aí o Mauro tem razão que o jogador ele vai entrando na onda, né? Qual foi o cartão de visita do Vitor Roque? Eu vou pular e vou ser recompensado e meu time vai para a final do campeonato, né? É isso. Mas antes de entrar nos detalhes do pênalti para o Palmeiras e tudo mais, o detalhe do que acontece hoje da penalidade mínima. O que a gente não leva em consideração, e aí eu acho que derruba o argumento do Juca, da falta fora da área e da falta dentro da área. O VAR analisa qual falta, Juca? Só dentro da área, certo? Certo. Sim. A falta é falta. Você entende o que acontece hoje em dia? Você vê falta mínima só dentro da área. Se você apita mais falta dentro da área que fora. Esse é o princípio. Isso desarma completamente esse argumento. Então Não a gente vejo onde. analisa na lupa. A gente analisa na lupa só a falta dentro da área. Hoje é marcado mais falta dentro da área que fora. É o contrário do princípio do jogo. É o que diz a regra. Absurdo. É o que diz a regra. Acho que o ponto é, o VAR não interfere se acontece uma falta esse tipo fora de da área. faltinha durante o Se jogo não é parada. se essa falta acontece fora da área, o juiz não não dá, vai poder fazer nada. Exatamente. É o conceito do VAR. assim. Eu discordo. Mas é o conceito do VAR. Isso. Não, é a aplicação do VAR, sobretudo no Brasil. Essa falta não seria dada fora da área. Então nós estamos com um grande problema, certo? É o contrário. O VAR ferrou o jogo no Brasil, sobretudo porque pisão, Juca, não é necessariamente pênalti. Contato do jogo não é necessariamente falta. Não é o frame ou tal. Não importa. Pode ser o do Luciano contra o Grêmio, pode ser o do Estevão e tal. O do Vitor Roque eu não digo porque não houve contato, né? Houve né? outra situação. E aí, Tironi, eu tô vendo aqui a escala para domingo, né, meu velho? Eu não vou falar depois do jogo. E aí, a CBF escalou o árbitro mais caseiro do Brasil pro jogo, Ramon Abate Abel, o árbitro que chora em campo. Ferrou o jogo já. No VAR é o VAR de qual jogo que é o Palmeiras e Flamengo, Ramon Abate Abel? Pênalti. Ramon Abate Abel. Meu pai do céu. E o VAR é o Wagner Riuei. Os caras pedem. Nossa. Esse comando da arbitragem piorou demais. Né? O Rodrigo Cinta é muito desculpa, pior. Rapidinho, é o Wagner Riuei no VAR? Isso. Não. Sério, então, você pode antes pular a à vontade gente... aí na área que é pênalti. Exato.
Então, nós estamos lá num jogo que reúne os 2 times mais poderosos do Brasil, a pior escala possível, do VAR ao árbitro de campo. Então, vamos ver o que vai acontecer no domingo, né? Um jogaço super esperado com uma escala desse tipo aí. A escala já está errada na origem, né? Então, teremos problema provavelmente se tivermos lances duvidosos. Agora, a parte, o pênalti tal, e tudo mais, eu gostei do Estevão jogando e falando. Ele falou uma coisa que nenhum palmeirense quer falar. Ele falou depois do jogo. O Abel não deu entrevista, né? Porque tinha a formatura da filha. Então ele deu entrevista pelo Abel, entre aspas. Nós vamos ao Mundial para ganhar. Nós estamos nos preparando para ganhar o Mundial. Ele falou Nós isso. não estamos preparando para tá certo, Ele vai falar o quê? Exato. Não, vamos participar, É isso, vamos mas jogar. o palmeirense tem medo de falar nesse aspecto. O Palmeiras investiu no futebol dele Pra ser fazer bicampeão um mundial. mundial. Agora acredito que tenha condições, sim. Aí, ó aí, Eu tá vendo? acredito, sim. Então, O Danilo VL fica nervoso. vários Mas é times isso da aí. Eu fico Europa nervoso, jogando- é que pra mim é tem vários surreal. times jogando muito mal. É isso. O Porto, que é o primeiro adversário, está muito Mas mal, sim. por um exemplo. Logo de cara. Exato. O Porto tem um investimento Exato. menor que o Palmeiras. Não, e tá mal no campo, porque o Pois Sport é. foi bicampeão, o Benfica vice. Cadê o Porto? Gente, faz 10 anos que nenhum brasileiro ganha de um europeu. 13 13 anos. 13 anos. Nenhum brasileiro ganha Qual de um foi o europeu. último brasileiro que O ganhou? último que o brasileiro ganhou foi o Corinthians, ganhou do Chelsea. Sabe o que vai precisar acontecer Danilo. nesse Mundial? O Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo, o Fluminense, o River, o Boca, eles vão precisar fazer esse feito que não acontece há 13 anos